Fala, programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o Jaime Neves e nesse vídeo vamos falar sobre os 5 erros que programadores iniciantes cometem e como evitá-los. Copiar código sem entender. Copiar e colar código do Stack Overflow, por exemplo, ou de qualquer outro fórum aí, sem entender completamente o que faz, isso pode ter problemas futuros. Você pode, por exemplo, a qualquer momento precisar da manutenção, corrigir o código ou modificá-los. Então, não estou falando aqui que você não tem que copiar. Copie, mas antes de tudo, entenda cada linha do código, cada função, cada parâmetro que ele passa antes de levar aquele bloco de código para o seu projeto. Entenda cada linha de código. Falta de planejamento antes de codificar. Iniciar um projeto de programação sem um planejamento, aí você me pergunta, mas quais tipos de planejamento? Todos os planejamentos que você puder abranger. Por exemplo, lá na empresa eu iniciei um novo projeto, mas antes de começar, de escolher qual framework, por exemplo, eu tive que conversar com várias outras equipes, checar se o framework que eu queria usar, equipes, da mesma empresa já usavam. Era importante que eu usasse um framework que a empresa também já se identificava. Se a maioria das equipes, por exemplo, usava o Angular, então eu não posso chegar a dizer que eu vou desenvolver em React ou um Svelte, porque a minha aplicação pode em algum momento conversar com elas e o ideal seria usar o mesmo framework que eles estão usando. Ou eu usar uma outra tecnologia que tivesse e que desse suporte para conversar melhor com esse framework. Eu tive que conversar, tive que ter esse planejamento. Depois da escolha do framework, você não tem que sair logo codificando, não. Eu vejo muita gente, por exemplo, quando alguém está explicando o projeto, quando estão desenvolvendo ali toda a parte visual, todo o layout, o programador, o dev já está pensando em código, já está pensando, aquilo ali vai virar uma tabela, ou eu vou usar o banco relacional ou o banco NoSQL, enfim. É importante que você ainda não pense no código naquele momento, você procurar entender as necessidades, procurar entender o scope, não ainda pensar em código. Outro planejamento, por exemplo, você desenvolva, depois da escolha do framework, um style guide, qual vai ser a estrutura de pasta do seu projeto. Em geral, quando você escolhe um framework, lá na documentação dele, ele já dá uma ideia de como você vai estruturar o seu projeto, as suas pastas. Qual a nomenclatura, por exemplo, de brands que você vai usar o Git Flow ou não vai usar o Git Flow. Então, é importante todo esse planejamento. Ignorar o uso de controle de versão. Não usar o sistema de controle de versão, como por exemplo o Git, que é o mais usado para projetos de software. Isso pode tornar difícil rastrear as mudanças com o tempo do seu código e colaborar também com outros desenvolvedores. Escolher, por exemplo, lá o React para usar. A partir do momento que você dá o start no seu projeto, você também já inclui ali nele, antes de subir para qualquer repositório, já inclui controle de versão. Você, como desenvolvedor, já tem que estar na sua veia, você já tem que saber usar o Git. Não testar o código. Hoje é muito importante você testar o seu código, testar cada função escrita, testar cada componente que você constrói, as páginas. Não estou falando aqui só teste de unidade, estou falando aqui o teste também de Snap, por exemplo, testar o seu layout, se ele está de acordo com o layout que veio lá do design. Para você ter uma ideia, quando a gente vai, por exemplo, pontuar uma task, quem usa o Scrum, você já pontua pensando no teste. Você eleva um pouquinho mais a pontuação já pensando na escrita do seu teste. Evitar a documentação. Depender excessivamente de tutoriais e não criar o hábito de
consultar a documentação daquele framework ou daquela biblioteca que você está usando, isso é ruim. Então, antes de sair aí pesquisando em fóruns sobre aquele erro que você encontrou, alguma solução, antes de tudo, dê uma lida na documentação do framework, na documentação daquela library que você está usando. Se você está usando o React, por exemplo, vá lá na documentação do React. Geralmente eles têm alguns exemplos de código e lá pode ser que você já encontre a sua solução. O Angular, por exemplo, tem uma documentação muito boa que lá você cria uma aplicação com quase todos os recursos que ele oferece, de rotas, de criação de componentes, enfim. Então é importante você visitar a documentação oficial daquela plataforma, daquele framework que você está usando. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Se você é iniciante na programação e tem dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Estou aqui para ajudar. Se você tem alguma sugestão, também deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa força. Toda semana a gente está lançando aqui vídeos sobre programação. E até a próxima. Valeu!